Muito boa tarde para tudo aqueles que tudo quem vem na esse vídeo. Minha antena vai para tudo filhos desta era ali. Tudo filhos de Guiné. Portanto, neste na minha nome pessoal, a mim e Boubacar Diallo, suma manga bien desconhecido, e minha mantena vai para amigos, colegas de infância, tanto que pronto, que foi bem olhado minha mantena para não ir para eles. Vamos falar de esse momento que nós estamos nele. Nós estamos no momento onde que gente que tem determinado interesse na nós estão ajudando para lados, cada quem ajuda para esse lado, alegando determinada coisa. Está no momento em que próprios muçulmanos estão a dividir. Muçulmanos estão divididos. Essa estratégia de Iblis. Para nós está muito bem. Iblis está dividindo, até que caso goste dentro de mesquitas, gente está jogando outro cujos nhongolidos. Para ver como a boca está defender esse candidato que a mina defender, logo está jogando mal. E a boa pessoa que toma cuidado, a boa pessoa em si, está jogando companheiro mal. Boia, está jogando mal. E ele como não está falando, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, não roga a Deus contra essa maldiçoada criatura que é do diabo. E está a ter problemas entre próprios muçulmanos, não é? E tem se como falou, divisões na Bantabá, de gente que está a mesma mesquita, divisão de gente que junta terra, e junta casa de mora, a não junta é Guiné-Bissau, é eleições que tem nada a ver com religião. Para a gente se bem claro, é eleição que tem nada a ver com religião. Religião e outro, que ninguém enganou para ver esse interesse. A boa muçulmano, a boa que está seguir a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islão que tu não nenhum dia para não lidar com quem consegue, mas nunca igeriano. Se faz mal, se não jube, e tem coisas que a gente não tem se para separar, que não leva naquela. A nós, em termos gerais, a nós filhos de Guiné-Bissau que juntando e Guiné-Bissau que põe não vai para voto. E que é lá onde Guiné-Bissau que põe não vai para voto e que é lá onde nem que raça para ver como a minha mandinga para ver a boi fula. E que aquilo que não vai para coisa ali, para eleição. Para não jubir direito. Boia, e acaba de pena, manga de algumas coisas que há um dia. Gente está falando, tem mame que filho na casa, o católico é bom relacionamento. Para ver filho cuide outro candidato, mame cuide outro candidato. Ou papai com mame cuide outro, papai cuide outro. Papai olha na mame nega outro lhe. É só ele que é. E que para ver nada, dia que compura uma estrada, nós tudo não anda nela. Dia que uma estrada que compura, nós tudo não anda nela. E cá não importa de você do raçador ou caraçador. Que ninguém mete essa cabeça nessa. Que ninguém. Quem que cá não vota, suma que não está a votar. Quem que vota no candidato é sempre livre e vota quem que miste. Nunca vou fazer mandar alguém um panfleto para falar como votar no candidato ou se outro candidato fazer. Suma me, não dá falar. Nenhum amigo na rede social para que mandam qualquer outra mensagem de que um candidato cobrado mal ou é mostrado como ele 5-5, ele aquilo outro lá. Não. Só pena de bloquear esse dono. Só pena de bloquear esse dono. A mim está ciente de que é que não faz. Graças a Deus, a mim próprio, alhamdulillah, a mim está acompanhando que é que está passando na minha terra, ali na Guiné-Bissau, está acompanhando o que é que está passando em outras partes do mundo. E graças a Deus, gosto de acompanhar desde cedo a própria minha família, assim, daquela. Gosto de ler,
saber que é que não passa. Gosta de apressar gente giro para poder giro através deles, porque ninguém que pode giro sozinho. O tá giro através de gente giro. Para o giro tem que estar ao lado de gente giro, no poder de Deus, para de criar algo. Se houve uma palavra segurar o direito, é o que Deus falou no comando, engaba aqueles que estão conversa e acaba pegando melhor aquelas palavras. Que ninguém tome de vida e morte. Perda de um candidato ele significa que mais lá que perde. Aquilo é engano. Engano daquilo outro coisa significa que mais lá que fica derrotado. Aquilo é engano. Para na cada de esses candidatos ali, que não separam outro na nossa religião hoje em dia, muçulmanos está lá. Se vai ao lado de outro candidato, a mim cara chama nenhum candidato. Se vai ao lado de outro candidato, de muçulmanos lá, tio não próprio. Não é simpatizante, de muçulmano lá, tio. Na simpatizante, não vai estar ao lado de outro, na si próprio, se núcleo de apoio. Não é muçulmano lá, tio. Se vai estar lá, na simpatizante, não é eles também tio. Se o jobi também lá, diz que eles também que é muçulmano, também, é a manga dele. Se bem tampar, não é aqueles que é muçulmano também, manga dele. Que ina ba kamba e diz aquilo tudo faz só que acabou bom misti abo que catarasa aquilo que na ba faz que acabou misti e o abo que catarasa aquilo que na faz que acabou misti aquilo só não ele na ba faz aquilo que lei de terra que dá o direito de candidato aquilo que na faz aquilo que na faz aquilo que a Constituição da República dá direito aquilo lá que na base. A meus amigos, nenhum candidato que ana bem judão, para a mim e muçulmano, na bem Europa como sendo muçulmano, lá de terra cana setal que lá, cana daquele direito nem a mim próprio, porque aqui que na bajudão, que direito que conquista e dado ele e que só para dar ele para tudo gentes, e que só alguém que só muçulmano e muçulmano que apoia, tô com tigela. E vou apoiar para diferentes tipos de gente. E a boca não vai sentar, não vai defender terra, porque nem Islão que está permitido que lá. Islão que está permitido, no direito comum, pode tomar o benefício a alguém. E é como é bom não conhecer Islão muito bem. Agora, ajudar para nome, porque nenhum candidato que vai alterar a lei de terra. E que aquilo, tanto, boia. E que está ali bem, e em caminho este vai tão longe mais do que assim. Que é só que não fala, é divisão que a gente tem hoje em dia, próprios muçulmanos dividir. Outro está falando como a mim, gosto, muçulmano vem a cobrar o mal. Ela fala como muçulmano can entrar no palácio, ou não, muçulmano me se tomar no terra. E tem gente hoje em dia que panhareba tio babia é tão barcana caro, é no outro não fala, é muçulmano está me se tomar no terra, é muçulmano me se tomar no terra. Acabou cansou a cabeça, para que aquilo entrou na cabeça. Para desde que Guiné-Bissau, tudo que parido que não vive aos filhos de Guiné na qualquer parte do mundo, ele parido e hoje a gente não pode ter essa na terra. Que preocupou? Depois só tinha chamado nome de Guiné-Bissau, é nome de Guiné-Bissau, e eu já não muçulmano tem lei. Não entende? Olha, tugas é o de raçador de lei. Então, para que aquilo preocupa o que cai na papel? Manga de que na papel, seja ele político ou qualquer simples ativista. Na cita banca, e consi raçador lá. Ou perto não está banca redor lá. Ou na sua infância, e se baja como tem raçador, e tem muçulmano, e se bi. Então, como bem jubi, que alguém pode ficar emocionado só é papel, ou jubi que lá. Porque o trora para o filho de papel, mal coisa acabou. Ou está calculando. E tem morança onde é que o papel e muçulmano. Mas é que é muçulmano. E tem que morança. Ou mame tubi vai bem deixa pega outra coisa. E tem que usar. Porque aquilo deu. Ele não expressa esse sentimento. Suma com o nota própria. Está errado. A botanca está errado, sumelo.
Não, é bias, muçulmano, é na como muçulmano, para ver que ele fazer, não, irmão, esse se vai sentar lá. Nenhum deles cana vai lá, para trabalhar com a lei de Islão. Ou para trabalhar com a lei de cristianismo. A não ser lei que adotado está na Constituição que não faz com que não sou cidadão, não vai votar. Boia. Então, que buscar sua cabeça cedo, simples. Corra de ninguém. Quem que me vai votar aqui outro candidato, eu já sei convicção que ele aqui indicar. Vai acompanhar a dele. Ninguém que provocar também, para que ele provocou tanto. Boia. E simples. Amanhã, se o candidato bem ganha, alhamdulillah, vou sinta. Se de boca bem ganha, tá? Vou sinta. Porque às vezes tem candidato, está contra que candidato ele hoje em dia. Boia, ele pode ter saber aquilo, se simplesmente quer saber aquilo, e a boa por ser um quadro, amanhã também tomou, ou que bem falou bem desempenhar tal função, ou não bem. Então, e que tem razão dessas coisas tudo que nós estamos ali, a nós, na falando casa muçulmano e guineense em termos geral. Acabo de defender para ver como é minha raça, boia, e ele comanda, suma aqui outra raça, suma minha raça comanda a caceta, apoia. E acabou entrando Islão, com essa separação. Para ver até se o Jubi próprio, de falar com uma muçulmana, na legislatura passada ali, e tem aquele problema de vez em quando, de mulher que está cobrindo. Na mulheres que está cobrindo, eles está construindo insegurança na terra, que ela levaram para deputados que está para aquela, e deputados raçadores, muçulmanos próprios. E está chamando outros gente na tabanca que está falando raçadores, aqueles que estão bem levar testemunha lá. Porque nós sabemos, não estou aí na televisão. Outro não fala para se eu me ter uma mulher que você está cobrindo, levar para o terreno na quintal. Mas cá não está sendo um raçador, está expresso, que ele é crime. E crime na lei de Islão, que é papéis. Mas raçador não é papéis. Como é que entende que raçador amanhã se bem puro diante amanhã? E que a boa muçulmana que não manca ainda primeiro. A boa que não manca ainda, a boa muçulmana, a boa raçador que não começa a mancar. E ele comanda. Acabou de esse problema que Deus quer dizer. Deus fala nesse livro sagrado: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Bom medo de mufnessa, bom medo de azar. O sikuma, se bem lanta, e quando acaba só apenas naquilo que o lanta andalda, ainda bem a bala, ainda bem cobertura de gente. Então, para que tá a razão? Ficar sossegado como sendo guineense, como sendo muçulmano, como sendo tudo que concedo. Acabou de trabalhar com nenhum muçulmano, para ver como ele olha como não, a mim tem que ele defende, ou é outro, olha como não defende para ver a minha outra coisa. Essa filosofia é errado. Gosto, se não jube, não é de trabalho, não está misturado lá tudo. Não está misturado tudo assim, não está misturado assim. Bom, é outra raça, é outra raça. Até naquilo na Guiné-Bissau que não fala assim raça muçulmana. E tem aqueles que é muçulmano que pertence que raça quanto a raça muçulmana. E tem aqueles que você como botoia não botoia aqueles só que está falando como e que a raça muçulmana está mais ativo ainda do que aqueles que falaram como é para dizer lá entende não. Então aqui agora 26 para então muçulmano não invita no direito, não invita no direito que é que não faz. Calcula direito que é que não faz. Que abuti esse problema de olhar como a raça comandar e outra coisa em que outro e que a raça comandar outro tipo de coisa que a comanda não falou isso para ver o que bem vai ganhar lá e na cinta lá tá vendo que nome só que na tele manta se alguém tem um nome só para ver de nome e na fazer o mal a babona costuma caso desse que não falava assim. Aqueles que trabalham que está chamado na assembleia é bem toco manga alguns gente trabalha para baixo já como assembleia que deve dar prova aquela assembleia que deve falar com mulher que tem que cobrir que coisas bem essa não me fala como não como este volta bem este tipo de situação não deixa cada qual vive de maneira boa mas e que aquilo que não fazem daquele e tem manga de muçulmano que não tem a nós próprios nós muçulmanos ali. E que outra gente que põe ali, a nós muçulmanos próprio que lanta não firma, não
no tarpaja no comunidade. Então quando ninguém bem lá antawa um dia, me bata falou como não e para buju be como não, a gente na cobaja muçulmana tudo lado, mas se baila. E cá como ela fala não, suma kau como renda. A me kau com renda, ela fala já não, a boia como muçulmano, que é como não mora nem morança, que ela tá falando como não pode bair direito, mas nem que ela lê terra cadeiras que direito. Mas que ela casa de si, é que me se que namora lá, então na toma direito, vai embora nha kau, mora lá dentro, a minha que não manda lá. Agora essa questão de terra, nós estamos embarcando no mesmo carro, nós estamos na mesma escola, não partilhamos o mesmo documento. Bem, e lá catudinho no que lá? Leque na ventudinho, você está atento, você está atento. Não evitar que na complicar comunidade. É comunidade e comunidade sólido. E comunidade que existe convivência a nós próprios, não mandar para nós chamar outros que são muçulmanos, que juntar com nós. Como que não é base para aqueles? Como que não é base para aqueles? Não. E como não falou como próprios candidatos em si, é ter a volta deles, aqueles que são muçulmanos, e se aqueles que são muçulmanos ativo que é pressa dela, e se aqueles que são muçulmanos ativo que é pressa dela, cada um candidato tem esse. Cada um candidato tem esse. Então, está mostrando como que ninguém tem esse problema de falar como é outro raçador, que outro cataraça, bom, não. Que ninguém põe naquilo, bom. Também, o que não falou, acabou de separar com nenhum irmão. Acabou, porque a missão é assim. Não tem irmão. Nem irmãos. Coisa como eles, é que assumam, porque mesmo que a mim é muçulmano, e tem irmãos que mami está prática, e tem aqueles que mais eles está prática, e tem outros que está praticando próprio. Tem irmãos próprios, coisa como papiado que ele toca, Deus quer facilitar, é que conseguir ser do muçulmano, mas é para ir do muçulmano. Olha, e a mim própria assim, tem famílias coisa como que tinha colegas de infância, alguns que chamam ser nome custa ali, o consigo por vir olhar vídeo. Esse direito é consigo direito. Esse a mim faz parte de canto raça, mais ou menos. Pode. Agora, o poder olhar assim, uma fala como escalhar e como sabendo na Guiné-Bissau, que consigo em Guiné-Bissau, não consigo Guiné-Bissau direito. Tanto olha, então, que não cansa outro. Que objetivo desse e para nós jogar outro com bom olho, cada candidato que hoje vai votar para ele, acabou insultar, acabou dar nome porque Gilão próprio que miste que lá, acabou dar nome de ninguém, se houve uma palavra sofrer, próprio Deus está insultado, Deus não é insultado, o profeta sallallahu alaihi wasallam até ninguém e tem gente que está contar para nada, Suma, por exemplo, sabe, suma, e tem que pronto, quer que camiste mostra ali. Boia, que eles vão falar para que bem olhar como entra na vida de um outro, que é que não falou, se são bem claro como Islão, e que mandou para não insultar ninguém, acabou entrar integrado ninguém, deixa cada qual dessa maneira que entender poder fazer, vai dessa maneira, mas que não certa entra nessa fase de divisão que a gente está na bem que não ganha não ideia, ganha assim. E eu comando na fala tudo quem tinha amigo na Facebook, como mandar mensagem, tanto na redes sociais, tanto como mandar uma mensagem, não de com um candidato falado mal e falado como a gente fazer essa ideia, é fazer eles